Bom dia! Vamos para mais um devocional? Hoje a gente vai ler o capítulo 7 de 1 Coríntios, que diz assim, acerca do casamento. Aqui, antes de começar, só para a gente lembrar, essa carta que Paulo escreveu para a igreja em Corinto, que estava em Corinto, e eles estavam ali num contexto de imoralidade sexual e idolatria, Então, esse era o contexto o qual a igreja estava plantada, E enfrentava essas dificuldades, Com a idolatria e com a imoralidade sexual. Então, Paulo, ele vem aqui aconselhá-los quanto a essas dificuldades que a igreja estava passando. Então, ele começa falando assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. A minha Bíblia traz até outra opção dessa frase. Ou é bom que o homem se abstenha de ter relações sexuais com qualquer mulher. Ou seja, aquele contexto que eu falei de imoralidade sexual. Então, Paulo fala, olha, o homem é melhor evitar ter relação sexual com qualquer mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher deve ter seu próprio marido, Aqui um princípio importante, de que o casamento, ele é uma proteção contra a imoralidade. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Um conselho, Ele está aqui aconselhando marido e mulher a não privarem-se um do outro, cumprirem com seus deveres conjugais, falando que o corpo do homem pertence à esposa, o corpo da mulher pertence ao marido, para não se privarem um ao outro, exceto por mútuo consentimento por certo tempo, para se dedicarem à oração. Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Ele fala aqui a questão do celibato, a questão de estar sozinho, Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então aqui ele fala, quem está solteiro, as viúvas, se conseguirem dominar os desejos, fiquem solteiros, fiquem sozinhos, permaneçam como estão. Mas se não conseguirem, casem-se. Casem-se, porque como ele falou lá no início, o casamento, ele protege, da imoralidade. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Então aqui ele aconselha ao não divórcio, a não se separarem. Aos outros eu mesmo digo isto, não, Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Que fala sobre casais mistos, Que o homem é cristão, a mulher não, ou a mulher é cristã e o homem não. Ele aconselha não se divorciarem, Aí, se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Então, um santifica o outro, A pessoa que é cristã santifica o não cristão. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos, Então, a presença da figura cristã no lar santifica os filhos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe,
né? Se o descrente quiser, deixe ir, né? Em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo de servidão. Fique em paz, né? Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, andar de acordo com o que Deus te entregou, né? É casado, mantenha-se casado e seja fiel ao casamento. Solteiro, se possível, permaneçam solteiros, se não, né? Casem-se. Andar segundo o chamado de Deus, né? Esse é o conselho. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Aqui ele dá alguns exemplos, né? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Mas que, né, fosse uma situação, que estivesse ali numa situação social de escravidão, por pertencer ao Senhor, você foi liberto e pertence a Ele. Maravilhoso, né? Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravo de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, eu penso ali que, né, por causa algum contexto social que estava acontecendo, Paulo está dando esse tipo de conselho. Penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado, ou seja, não tem problema. Ele não está falando aqui que não é para casar, que está errado se casar. Não, não é pecado. E também ficar solteiro também não. Entendeu? Mas aí o que você vai fazer nessa situação, aí sim, vai decidir, né? Vai ser decisivo. Não procure... Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Aqui ele fala, né, sobre a brevidade do tempo. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta e em plena consagração ao Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo quem é casado vai ficar dividido e não vai poder se dedicar completamente ao Senhor, porque ali ele precisa de dedicação à esposa ou ao marido, né? A mulher ao marido e o marido à mulher. Então, os que escolhem e conseguem, têm o dom de conseguirem ficar solteiros, podem se dedicar inteiramente ao Senhor, sem ter essa divisão de atenção às coisas terrenas, no caso, ao cônjuge. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor.
A mulher, porque decide, né, se dedicar inteiramente ao Senhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, ele fala, né, ao final, que eu tenho o Espírito de Deus e diante disso eu dou esses conselhos, né? Paulo aqui, ele é muito equilibrado, ele é muito sensato, né? Ao dar esses conselhos para a igreja, diante do contexto que a igreja se encontra, né? E não é à toa que está na palavra. É para nós levarmos em consideração, né? Que tem muitos princípios para nós trazermos para nós. Então, que a gente possa pegar essa palavra como sendo para cada um de nós. Até o próximo devocional.